Quer ver a guerra de quinta geração? Essa campanha que se faz para dizer que o Brasil, satanizando o Brasil com relação ao meio ambiente, particularmente na Amazônia, e com as políticas indigenistas. Então, essa é uma campanha que vem de fora, que massifica uma mensagem e que é adotada por ONGs que estão aqui dentro, né, e que recebem recursos até mesmo do nosso governo para fazerem políticas e ações de interesse de potências estrangeiras. Aí você vai para o Legislativo e lá tem uma CPI das ONG, que não consegue emplacar aquilo que julgaram necessário, né, as propostas do parecer da CPI das ONG. Por quê? Esbarraram no Judiciário, esbarraram, às vezes, no próprio Legislativo. Então, o que as Forças Armadas podem fazer quanto a isso aí? Estão lá ONGs, milhares de ONGs na Amazônia, defendendo interesses de potências estrangeiras e satanizando o Brasil, né, como se o Brasil fosse um predador ambiental e não fosse, não protegesse os indígenas. Me diga uma coisa, eu vou aqui de vez em quando nessas manifestações no SMU, o que tem de indígena lá não está escrito, porque o índio, ele quer o desenvolvimento de suas comunidades nas terras indígenas e esse desenvolvimento é dificultado por ONGs que têm força junto ao judiciário brasileiro, junto ao legislativo, e que desenvolvem ações de interesse de potências que não querem o desenvolvimento das terras indígenas, porque o índio nunca foi ameaça. Os indígenas em suas comunidades, se tivessem projetos como o governo Bolsonaro quis implantar e teve uma dificuldade muito grande. Então, esses projetos, desde que nesses projetos, na direção do projeto, tenha a participação dos indígenas da direção de suas comunidades, o índio está louco para que esses projetos sejam implantados. Eles querem isso. Eles não querem ter uma vida. O índio, no momento em que ele viu um celular, viu um computador, viu um avião passando lá em cima, não pensa que ele vai querer ficar o tempo todo pescando na beira do rio. Ele quer progredir. Ele quer ter progresso, ele quer ter dinheiro, ele quer ter... No momento que o índio conhece uma cama ou ar refrigerado, ele quer isso. Vai estigmatizar o cara, vai segregar o cara de modo que ele fique vivendo na Idade da Pedra o resto da vida? Se ele está lá na Idade da Pedra e não teve contato com a civilização, tudo bem. Mas aquele que já teve contato com a civilização, ele quer aquilo que a civilização proporciona. Não é isso? Então, um projeto em terra indígena que dê recursos para essa comunidade, grande parte dos bônus desse projeto tem que ir para a comunidade indígena, o resto vai para o restante do país. Pega lá os projetos dos Parecis, dos Chavantes, do Cintalarga, vê se eles não estão satisfeitos com isso. Eles estão aqui no SMU porque estão querendo essa mentalidade que não é a mentalidade que vai vir com o PT. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores é aliado aos interesses internacionais, das potências estrangeiras que têm cobiça na Amazônia. O então candidato Lula, ele disse que as decisões tomadas nos fóruns internacionais para favorecer a governança mundial, inclusive o Conselho de Segurança da ONU, tinham que ser aplicados aqui no Brasil sem passar no Congresso Nacional. Ou seja, ele que vai ser, espero que haja uma verificação na Constituição e sonho na eleição e sonho que esses códigos-fontes mostrem que a eleição tem que ser tem que ser feita anulada, né? E seja feita uma nova eleição. Eu sonho com isso. Mas se não for comprovado, ele vai assumir. E ele já disse que, para ele, e Celso Amorim, que talvez seja o seu chanceler, tenha mesmo pensamento, que as decisões tomadas lá fora sejam empregadas diretamente aqui na área ambiental, indígena, etc. Ou seja, quer jogar no colo de gente, Conselho de Segurança da ONU e outros fóruns internacionais, que não foram eleitas por nós para nos representar, quer jogar a nossa soberania no colo deles. Isso, para mim, é um crime. Esse pensamento é um crime. Espero que, se ele chegar ao governo, ele não queira implantar isso, porque, para mim, é um crime. E o meio para isso é o Ministério dos Povos Originários, que ele já está sinalizando? Veja bem onde é que isso vai chegar. Porque ele não vai botar ali esses parecis que estão aqui querendo desenvolvimento. Ele vai querer... Ele vai botar gente ligada a ONGs, ligadas a interesses estrangeiros, internacionais. É esse que vai ser esse ministério. Não vai defender os interesses dos indígenas,
que o indígena não quer ficar na Idade da Pedra. Aquele que já teve contato com a civilização não quer ficar na Idade da Pedra. Ele quer se desenvolver, quer progresso, quer desenvolvimento, quer segurança, quer bem-estar. E que esses projetos, eles participem desses projetos, na direção dos projetos, de modo a que grande parte dos bônus do projeto fiquem na comunidade indígena. Não nação indígena, comunidade indígena. Tá certo? Então o índio nunca foi ameaça. Ele tem que ter o direito que a posse da terra lhe dá. Mas ele é o instrumento da ameaça. Porque as ONGs e as potências estrangeiras usam esse discurso, desvirtuam esse discurso para entender a seus interesses. E esses interesses internacionais casam com os interesses, pelo menos aqueles que o então candidato Lula apresentou em sua campanha, que é atender aos ditames do Conselho de Segurança da ONU e dos órgãos ligados à tal chamada governança global, mundial, sem passar no Congresso Nacional aqui no Brasil. E tem que passar no Congresso Nacional. Qualquer tratado, acordo internacional, artigo 49 da Constituição, só vale no Brasil se passar no Congresso Nacional. Então isso que ele está propondo contraria a própria Constituição. Mas não é ato democrático. Não é ato antidemocrático. Nem para o STF. Não, é crime de lesa pátria para mim. Meu É Deus. crime de lesa pátria. General, isso aí é o caminhar para que entregue a Amazônia numa canetada, em mais uma canetada? Que já foram dadas várias canetadas. A gente discute muito a soberania nacional, né? A soberania da Amazônia, o guerreiro de selva, tudo isso que o Exército está preocupado e preparado. Mas o que derruba é a canetada. Vocês vejam que até 1991, nós não tínhamos aquelas imensas terras indígenas na Amazônia e na faixa de fronteira. De 1991 para cá, particularmente nos governos Fernando Henrique e Lula, essas terras indígenas aumentaram exponencialmente. Tá certo? E isso é uma ação progressiva que vai minando a soberania nacional. Se pegarem a calha norte do Rio Amazonas, a faixa de fronteira está toda tomada de terras indígenas e unidade de conservação, que estão no Brasil, uma parte no Brasil, e uma parte nos países vizinhos, o que facilita a pressão internacional para uma gestão compartilhada dessas terras que estão em mais de um país. E quer-se agora, exatamente de 1991 para cá, como a calha norte do Rio Amazonas ficou coalhada de terras indígenas e unidade de conservação, a Colômbia, surgiu a ideia na Colômbia de criar o corredor AAA, Andes, Amazônia e Atlântico. Esse corredor AAA coincide exatamente com a calha norte do Rio Amazonas, que seria um corredor ecológico internacional, estabelecido por um tratado internacional, e que, logicamente, esse tratado vai trazer uma série de restrições para nós explorarmos aquele patrimônio riquíssimo que existe ali na calha norte do Rio Amazonas.